Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue sua caneca de sangue de bode, seu hidromel no chifre do bafômete ou a sua água benta. Estamos começando aqui mais um programa do canal Rebu, o segundo da nossa série de entrevistas chamados aí Crias da Quarentena. E hoje estamos aqui com ele que toca o terror dos podcasts da vida e faz várias reflexões sobre a literatura e o cinema de terror, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Newton, o realizador do podcast Que Diabo é Isso? E aí, Newton, como é que você tá? Tudo bem, cara? Fala, Cláudio, beleza, cara? Obrigado pelo convite. Embora estamos longe, né, geograficamente, mas já somos de casa, né, um de outro. Tu já participou ali do podcast, agora estamos retribuindo o favor aí. Pois é, do caralho, cara. Obrigado pelo convite aí. A nossa retrodivulgação, né, um do outro aí, etc. E aí, ser, então, né? A gente já trocou aí uma ideia, né, uma certa vez aí, né, mas o público aqui do Rebu, né, não sei se ele conhece aí o Newton e o trabalho do Newton. Então fala aí pra gente, Newton, quem é você, né, e o Que Diabo é Isso? Bom, Cláudio, meu nome é Newton Rodrigues, né, sou apresentador, roteirista, diretor, o exército de um homem só aqui do programa do Que Diabo, não só do programa, né? O Que Diabo é Isso, ele começou como um podcast, mas na verdade ele é um perfil do Instagram, né? Uhum. E através desse perfil do Instagram eu divulgo o podcast do Que Diabo é Isso, mas acabou virando um perfil sobre variedade, sobre discussão, que nem tu falou ali no início, sobre o mundo do horror, aí não só do cinema, como literatura, quadrinhos, tudo que está acontecendo aí na cultura pop dentro desse universo de cinema fantástico, ficção científica, enfim, tudo está dentro desse balaio, né? Uhum. E esse programa ele é realmente feito de um apaixonado por cinema fantástico, por terror, para outros apaixonados também que tem um pouco de... que eu sinto, eu acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas é uma coisa assim que eu sinto falta um pouco aí na internet, coisas bem nichadas, bem específicas, assim. Uhum. Mas, no resumo da ópera aí, O Que Diabo é Isso? Nasceu como um podcast, ele é um podcast, ele é como se fosse o prato principal aqui da casa, mas hoje eu estou usando bastante as ferramentas do IGTV aqui do Instagram, todas as ferramentas aí que a plataforma disponibiliza, a gente acaba usando também para divulgação. Então, conforme novas coisas vão surgindo aí no Instagram, a gente vai usando e vamos divulgando a palavra do terror aí para o universo. Legal, bacana. Então, né, como assim a gente já começou a falar sobre isso, né, e aí o nome do programa, inclusive, é Crias da Quarentena. A gente até tirei, né, esse nome desse programa da nossa entrevista, né, que a gente conversou lá sobre folclore brasileiro, mas aí eu acabei falando, né, que tanto o podcast Que Diabo é Isso, quanto o Rebu Literário aqui, né, ou só Rebu, que na verdade tá Rebu Literário porque a gente não conseguiu colocar só Rebu, né, mas o nome certo era só Rebu. Eu queria saber, né, que já que você é também uma cria da quarentena, como que a quarentena ela impulsionou esse projeto aí, e quais são as suas maiores influências para desenvolver esse podcast? Eu queria só adicionar uma pergunta aqui, que eu queria saber por que você resolveu fazer podcast especificamente, e não, por exemplo, canal do YouTube, ou outra coisa, ou outra plataforma, só o Instagram, sei lá, qualquer... Sim. Tá liberado o vinho? Esse horário? Vixe, aqui meu... Saúde. Pode ir aí, vai fundo. Eu tô na água aqui porque amanhã eu trampo, mas... então estamos dentro. Uhum. Velho, assim, é interessante, né, perceber esse cenário pandêmico aí mundial, que pegou todo mundo desprevenido, né, em vários sentidos, afetou todas as áreas aí da vida das pessoas. E começou, cara, tem mais de... vai fechar 2 anos, né, a pandemia, eu acho, daqui a pouco. Sim. Cara, é muito doido isso. E logo quando começou essa história toda, já desestabilizou a forma como eu trabalho, assim, né? Eu sou publicitário, sou redator publicitário,
e eu trabalho em agência de publicidade aqui em Porto Alegre, numa grande agência, e eu já senti a mudança aí, porque tradicionalmente a gente trabalha presencial, né? Como acontecia normalmente na vida das pessoas até quase 2 anos atrás. E quando teve essa ruptura, quando avisaram para a gente que, cara, vocês vão ter que ir para casa até não se sabe quando, eu pensei assim, bah, cara, isso vai longe, cara, isso vai longe. E eu sei como é que eu sou, eu tô sempre pensando em ideias, assim, acabo até uma coisa meio negativa, digamos assim, por um lado, porque eu acabo pensando muita coisa e acabo somando coisas para fazer na vida, assim, né? Então, acaba pegando várias coisas para fazer e às vezes não faz, mas eu estava pensando assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para não pirar nesse tempo aí, porque eu já meio que vislumbrei assim que talvez a coisa não fosse voltar ao normal tão cedo, e aproveitar esse novo normal aí para alguma coisa, fazer alguma coisa produtiva, né? Sim. Então, como em casa, enfim, eu estou aqui nos horários de almoço, a gente economiza muito tempo em termos de trânsito, né? Em termos de deslocamento, até a questão financeira, né? Tu acaba comendo em casa, enfim, tua vida toda teve que se ressignificar, né, nesse momento. E eu pensei, cara, eu vou ter que fazer isso, e era uma coisa assim, que eu sempre quis fazer, eu sempre fui apaixonado por terror, por quadrinho, por ficção científica, só que eu ficava que nem um louco num hospício, num pátio de hospício, gritando para ninguém no meu Facebook, porque ninguém praticamente gosta dentro das minhas redes sociais, assim, né? Então eu ficava ali falando sozinho para ninguém, e as pessoas que gostam sempre diziam para mim, cara, tu tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, e na época da faculdade eu já tive um programa que na época se chamava Web Rádio, nem tinha esse nomenclatura de podcast, até tinha, mas era uma coisa muito rudimentar, assim, e também era focado em cultura pop, era sobre quadrinhos. E deu muito certo na época, assim, nós fomos um dos pioneiros aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em levar essa questão do transformar a cultura pop, enquanto estava acontecendo aí para São Paulo, já o Jovem Nerd, essa história toda, a gente estava mais ou menos ao mesmo tempo aqui em Porto Alegre, também falando das mesmas coisas e né, conquistando o público da mesma forma. Só que ao contrário de que eles ficaram milionários, eu parei, né, e acabei indo para a vida normal, virando publicitário, enfim. Sim. Mas isso sempre estava no meu drive, assim, né, por também trabalhar com comunicação, enfim. E, cara, casou, né, a questão da pandemia e tal, e eu, nossa, e era uma época, assim, que eu recém tinha assinado o Darkflix, que é um serviço de streaming só de filme de terror, que eu estava devorando aqui, porque não tinha o que fazer, e aí cara, esses filmes aí que nunca teve disponíveis aí nas plataformas normais, tradicionais, tem que falar sobre eles, né? Tipo, como é que vai ser? Aí eu uni o útil ao agradável, né? Tanto que os primeiros episódios do Que Diabo é Isso eram específicos sobre filmes da Darkflix, né? Tirando algumas exceções. E aí começou de tal forma e resumo, assim, eu sou um filho da quarentena, como vocês aí também, né? Justamente mais por um escapismo mesmo, para não pirar, né? Porque tava complicado. E acredito que isso deu uma baita de uma aliviada, sabe, cara, para a cabeça, assim, tipo, enfim, eu acho que é super saudável, até aconselho a todo mundo que tem uma ideia na cabeça e não sabe o que fazer, será que vai dar certo? Cara, põe para fora, sabe? Primeira coisa é tem um ditado que diz, né, não importa se está perfeito, tem que estar pronto. Sim, né? sim, verdade. Então, basicamente é isso aí, sabe, cara? E esse tipo de pensamento, assim, me incentivou a fazer e estamos aí, né, até hoje, mais de um ano. Sim. Falando sobre terror. Ontem eu conversei com uma outra produtora de podcast, né? Um podcast que é totalmente diferente do seu, assim. E a gente conversou um pouco realmente de como que essa ideia, né, de falar para o público, ela tem sido realmente um escape, né?
Você deve ter mais de 30 anos também, assim como eu tenho. Bem mais. Né? Não sei, assim, 40 anos? Acho que não. 40. É, 40 redondo. então é um pouquinho mais que eu, né? Eu tenho 36 anos, eu entrevistei uma amiga minha também que ela tem essa idade aí. Na maior parte do pessoal que eu vou entrevistar vai ser dos 30 anos para cima, né? Algumas pessoas de mais de 20 anos e tem uma garota aí que ela tem 17 anos, que ela é... Eu achei interessante porque ela é adolescente e tal, né? Ela se ofereceu para participar, e, enfim. E aí a gente falando como que essas redes sociais, assim, né? Tanto o Instagram, até mesmo quanto o próprio YouTube, né? E o podcast também, eles são justamente uma forma, né, de você escapar do confinamento, né, da quarentena, principalmente eu acredito que você também, assim como a gente aqui do Rebu, a gente só está saindo de casa para trabalhar, né? Porque a gente dá aula e a escola voltou, né? Desde o começo do ano. Então a gente está saindo de casa por causa da escola. Mas assim, se não fosse por causa da escola, se a gente continuasse com aula online e tal, eu só estou indo para casa da minha namorada e voltando para casa. Então a gente assim não está mais, né? Indo no bar, indo em restaurante. A gente não faz mais isso assim como desde do dia 16 de março lá que a galera decretou, né, aqui em São Paulo o estado de quarentena, né, a gente nunca mais assim saiu, né, foi para um lugar fora daqui, foi assim na casa de um amigo, na casa de uma amiga, mas assim quando deu aquela baixada de bola que chegou a 200 mortos, voltou, né, a ter 200 mortos por dia. Mas aí, depois desses 200 mortos aí, a gente, foi para dentro da casa e a gente nunca mais saiu, né? A gente não saiu. Esse ano a gente não colocou o pé na casa de ninguém, assim, ainda, a não ser o trabalho. Até porque eu indo para a escola, né? Eu acho que eu coloco outras pessoas também em risco. Então, eu acabo tentando evitar contato com qualquer outra, o que é uma pena, né? A gente está nessa situação, porque, por exemplo, esse programa ele poderia ter sido gravado, talvez até em conjunto, né? A gente indo para Porto Alegre, você vindo para cá, para a gente conhecer a cena, né? Dos nossos lugares, mas também, ao mesmo tempo, né? Será que sem a quarentena estaríamos aqui? Né? A gente também essa é a grande pergunta, né? Então, porque o nosso programa ele surgiu de um curso de ficção científica que a gente teve que elaborar para a escola, né? E aí eu, inclusive, né, casando aí com a temática do próprio Que Diabo é Isso, né? E aí daí o Rômulo ele virou e falou, vamos fazer um canal, tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, pode ser, né? Eu já queria fazer há um tempo, não sabia se eu ia fazer sobre história, mas aí literatura acho que é o... Ai, caramba. Peraí, tá tudo certo aí? Tudo certo. Deixa eu só dar uma... Eu apertei uns negócios aqui. Então, a literatura é o que une, né? O que uniu a gente, a literatura, cinema, né? Um monte de coisa aí. E aí, nesse tempo aí, né, da quarentena, né? Até agora, que pelo menos você já tinha batido 10 mil seguidores, né? Que é uma marca lá do Instagram, né? Se eu não me engano, acho que você é a única pessoa que eu vou entrevistar que tem 10 mil seguidores, né? E isso mudou alguma coisa em relação aos seus projetos do podcast, cara, do Instagram? Pois é, cara, isso aí é um... Eu sempre falava assim, né, cara, número de seguidores não significam nada, né? E, cara, existem duas formas de olhar para isso, né? Primeiro, a forma profissional, que, pô, o número de seguidores representa um approach, assim, que tu tem com o teu público, né? Né? Significa que realmente as pessoas se identificam com o conteúdo, tal. 10 mil é um número interessante para a plataforma do Instagram, que eles já classificam como influencer, assim, né? Uma bobagem, essa nomenclatura. No meu caso é má influencer, né, cara? Porque é só terror, né? Mas é aquela coisa, cara. Tipo, e por outro lado, tu enxergar assim, cara, não muda muito, assim, porque
que nem eu falo assim, cara, se eu tivesse 200 seguidores, 100 seguidores, eu ia continuar fazendo porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, é como se, tipo, aqui tá contigo falando sobre isso, já é muito a fuder, sabe? Não tem... Não é por causa de seguidores, por número, por reconhecimento, Sim. Sabe? É uma coisa que tá na gente, eu acredito também vocês, gostam de literatura, vocês gostam de cinema, uma coisa que, cara, faz de graça numa mesa de bar, sabe? Tipo, Sim, então, sim. E gosta de falar também, né? Porque se não gostar de falar, não adianta nada gostar das outras não coisas. adianta nada, cara, não adianta nada, tem que curtir mesmo. Uhum. Mas, cara, e é isso, assim, cara, e eu acho que mudou um pouco, assim, no sentido, assim, abriu umas possibilidades, né? Esses tempos eu postei um protótipo aqui que eu fiz de uma caneca aqui do canal com o nosso o mascote, que é o Red Phillip, né, que é um bodezinho vermelho e tal. E como eu trabalho com comunicação eu já pensei a marca do Que Diabo é Isso para respirar sozinha, que não dependa da minha cara, assim, sabe? Tipo, Sim, sim. Eu quero que seja uma love market, assim, sabe? Que as pessoas gostem de ter aquele bodezinho como uma marca realmente, assim, né? Não pelo Newton, assim, né? Mas realmente pela marca. Tu usar uma camiseta com aquilo ali que seja uma coisa estilosa, né? Enfim. E isso despertou nas pessoas, assim, eu quero. Então, hoje eu tenho lista de espera para essa caneca, né? Tipo, e eu nem tenho fornecedor ainda, eu tenho até uma vergonha de dizer pro pessoal assim, cara, eu tô atrás de fornecedor para fazer essas canecas, mas eu não consegui tempo ainda. Sim. E o pessoal camiseta, essas coisas. Então, quer dizer, abre uma possibilidade assim de abrir uma lojinha, né, do canal, assim, porque a gente acaba penetrando por um público maior. E como eu sou ilustrador também, eu faço ilustração de cultura pop, desse universo do horror. Eu já quero também colocar as minhas ilustrações à venda dentro dessa lojinha. E o pessoal pede muito um canal no YouTube, né? Tipo, cara, por que tu não faz no YouTube, no YouTube? Cara, eu tenho uma resposta muito, muito sincera para dar. Eu tenho preguiça, sabe? De fazer um canal no YouTube, assim, sim, porque realmente, para não te mentir, aqui atrás tem uma câmera, ó, tá vendo? Já que tinha visto postado lá no Stories lá, que você postou essa câmera. E é um teste que eu fiz, assim, mas, cara, é meio um circo, assim, sabe? Que me dá uma preguiça. Aí tem que editar, claro. E uma coisa que eu prezo muito, de novo, pela escola da comunicação que eu tenho, é tu entregar um material de qualidade, assim, sabe, cara? Tipo, ter uma identidade visual legal, ter uma edição legal, tu entregar realmente algo que seja competitivo ao mercado, assim, de youtubers, né? De coisa. Então, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que pegar e me dedicar nessa questão da edição, enfim. E no atual momento que eu tô, como um pai de primeira viagem da Catarina de 3 meses, como tu pode ver aqui, tem até um bichinho aqui em cima. Olha que contraponto. Aí, para ficar um pouquinho mais trevoso, eu botei um bodezinho ali, ó, na frente do outro. Ó. Mas é um bodezinho de crochê, não é? É de crochê. É fofo. Certo. E aí, enfim, né, cara? Então, eu precisaria dessa dedicação. Então, tá em aberto isso, né? Talvez seja interessante, mas o Instagram me proporciona essa facilidade, assim, sabe, cara? Sim. Eu gravo um videozinho ali no GTV, já faço o upload, e eu nem tenho edição, sabe, cara? Quando eu gravo o vídeo, numa tacada só, sabe? Sim. É a mesma coisa do programa, por incrível que pareça, assim. Para não te mentir, às vezes dá programa no áudio, eu gravo só um encerramento ou uma introdução e colo depois, mas tipo não tem uma edição, sabe? Então, e esse é um propósito desde o início do programa, de não ser algo cool, assim, sabe? E aí, galera, não sei o que, cara, é conversa de bar, sabe? De amigo, assim, que é coisa que eu sempre fiz e gosto de fazer e eu quero que essa seja a forma da coisa, sabe? Quando começar a produzir muito, daqui a pouco não vira outra coisa, assim, que talvez não seja a proposta inicial, né? Sim. Mas, respondendo a tua pergunta aí de forma bem
rápida, abriu possibilidade, sim, vamos estudar, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Não, é isso aí, né? É bacana. A gente também começou a ideia, né, do nosso programa, ele veio dessa ideia de bar mesmo, né? Tanto que a gente tem lá um programa mensal que é o Rebu e Cerveja. A gente comprou todo um cenário de boteco, assim, tal, e aí, com a quarentena a segunda onda, principalmente, né? Ela impossibilitou totalmente a gente, assim, de gravar junto, né? Porque, meu, eu tenho muito medo, né? O Rômulo não tem tanto, mas eu assim, meu, puta que pariu, eu não... eu uso máscaras, eu pudesse eu usava 9 na cara, assim, porque eu Cara, tenho não tem medo do como, né? caralho. Então, eu tenho E São medo. Paulo teve um período bem Sim, sim. complicado, né, cara? Ainda tem. Então, assim, eu não tô andando de ônibus, eu só pego Uber, eu tô gastando mó grana da porra. E, enfim, porque eu morro de medo. E aí eu falo para meu, a gente não vai gravar junto porque não dá. A gente vai esperar passar a quarentena. Mas a ideia também era desenvolver o programa como se ele fosse um cenário de bar, assim mesmo, tal. Porque eu acho que é o que fica mais contraído, né? A gente pensou no canal do YouTube mais por causa da coisa da aula online, né? Que a gente tinha que gravar vídeo para a escola, tarará. E aí a gente entrou nessa daí. Mas o podcast ele também tem uma vantagem, né? Que o podcast você não tem a cara da pessoa, né? Você não tem cenário, você não tem essas coisas. Então, assim, você fala ali, né? E lógico, tem que ter uma qualidade de som, né? Você não vai gravar também o negócio dentro, parece que você está dentro de uma caneca, né? Mas, mas assim, ele tem ali uma dinâmica que ela é um pouco mais simples do que a dinâmica do próprio canal do YouTube, e o próprio canal do YouTube ele demanda tempo, inclusive da própria questão da edição, né? Querendo ou não, você tem que colocar uma vinheta, você tem que colocar o fade-in, o fade-out, você tem que colocar um tarará ali no vídeo para ele dar uma, né, fazer aquela miniatura lá para colocar na capinha. Isso dá, meu, as pessoas acham, parece que, sei lá, que o negócio sai da nossa cabeça e entra direto na rede social, né? Mas isso aí demora, né, para você fazer, às vezes, E quem é que faz de vocês, assim, cara, essa parte de Meu, edição? a gente, assim, como eu tenho mais tempo livre, normalmente eu faço a maior parte das coisas, né? Mas o Rômulo, ele também faz muita coisa. É que o Rômulo, ele dá aula na escola que eu dou aula, junto comigo, ele dá aula de língua portuguesa, então ele tem uma carga horária muito maior que a minha, e o Rômulo ainda dá aula de francês de noite, né? Inclusive, ele não está aqui agora justamente por conta disso. Os nossos horários, assim, eles meio que não batem, né, para a gente gravar os programas, assim. Principalmente essa série de entrevistas que a gente vai deixar para as férias, para nas férias a gente não fazer nada, entendeu? Sim. Mas a gente vai alternando, né? Ele faz um pouco, eu faço um pouco, mas como eu tenho tempo livre, normalmente sou eu que faço, né? Eu que edito vídeo, eu edito os meus vídeos e os vídeos que são gravados a gente junto, né? E o Rômulo edita, às vezes, os nossos vídeos. A gente meio que alternou, mas às vezes ele edita os nossos vídeos e sempre edita os vídeos dele, né? Assim como ele sempre grava também os vídeos dele e tudo mais. Então, nesse quesito, ter uma dupla é uma vantagem, né? Porque quando um não pode, o outro pode, né? Sempre vai ter um que pode mais que o outro, então a gente tem essa troca e ela fica uma troca bacana, né? Ao mesmo tempo também que em dupla tem o problema do horário também, né? Seria legal ter a entrevista ser feita com os dois do canal, né? Não com um só. Mas aí também foi eu falei para ele, eu falei, meu, vamos ver aí se você quiser participar, a gente vê um horário, tal. Só que aí a gente ia ter que trabalhar nas férias. Aí ele falou, vamos deixar assim. Ele falou, você é mais desinibido, né? Mais jogado. Você vai lá e entrevista as pessoas aí, quando der eu apareço e por aí vai, né? E como é que é, cara, trabalhar com uma pessoa no sentido de criar conteúdo? Porque eu sempre penso assim, pô, será que não vai entrar num embate Às de vezes pauta? tem.
Às vezes tem assim, na verdade o nosso maior problema ele acontece quando, né, por exemplo, o Rômulo tem uma ideia, ou eu tenho uma ideia, e aí eu dou o pontapé inicial da ideia, e depois eu vejo que eu meio que, eu ou ele, né, a gente vê que a gente deu um passo além do que a gente deveria dar. E aí, às vezes, não tem retorno, né? Que nem, por exemplo, tem um vídeo lá no canal. Eu sou mais organizado com isso, né? Eu, por exemplo, eu planejei aqui o Rebu Entrevista, né? Eu já selecionei todas as pessoas que vão ser entrevistadas, qual vai ser a ordem do programa, já soltei um cronograma, já marquei reunião com todo mundo, e as pessoas que não me responderam de pronto, eu já fui trocando para, tipo, eu não perder nenhum dia de gravação. E aí, mas mesmo assim ainda está dando os problemas porque não depende só de mim, né? E aí, por exemplo, tem lá no canal séries, né? Você vai ver lá adaptações literárias para o cinema. Então eu planejei 4 vídeos. Aí no primeiro vídeo eu falo, vai ter 4 vídeos. Aí você vai lá, você vai ver 4 vídeos, né? Aí o Rômulo, por exemplo, ele foi fazer igual. Aí ele falou, eu vou gravar uma série de um escritor lá africano, né, Amadou Hampateba, e ele falou, eu vou fazer 4 vídeos do Amadou Hampateba. Aí depois ele falou, eu vou fazer 3. Aí depois ele falou, não, agora eu vou fazer 2. Só que ele já tinha gravado um que ele falou que ia fazer 4. Aí eu falei, eu falei, pô, você falou lá no vídeo, né, que você ia fazer 4. Faz os 4 agora. Aí ele, não, mas o público nem lembra. Aí eu falei, não, pô, mas assim, cara... Tira aquele áudiozinho que eu falei 4, põe um... 2. Então... Meu, aí, sabe, aí às vezes eu tenho um conflito com ele por conta disso, sabe? Tipo assim, falar, meu, não fala, então não fala nada. Tipo, meu, não vai gravar, não fala, não tem a série planejada, melhor não falar, porque o que acontece? A gente não sabe, né? Quem que é que ouve o nosso programa? Eu sei assim, né? Tem a minha namorada, tem os meus amigos ali e tudo mais. Mas às vezes tem uma galera que nem, por exemplo, eu sou seu espectador, a minha namorada também eu quase eu nem lembrava disso, né? Ela falou que já te segue muito antes de eu começar a te seguir. E eu falei, pô, às vezes, né, cara, você vai num canal, o cara promete para você no canal que ele vai fazer eu vou fazer um especial Zé do Caixão. E aí você não faz, aí eu falo assim, pô, meu, o cara tá de sacanagem comigo, eu nem vou mais ouvir esse maluco aí, né? O cara ficou falando que ia fazer o Zé do Caixão e esqueceu, então eu falo para ele isso, assim, mas assim, é bem assim, sabe? Mais ou menos. Agora, com relação ao conteúdo do canal, o que acontece? Eu sou amigo do Rômulo e eu sou amigo do irmão do Rômulo há muito tempo. Né? Eu sou amigo do irmão do Rômulo, vai fazer acho que 10 anos já. E amigo do Rômulo, assim, ser mais aproximado, eu sou amigo dele há 4, 5 anos. E a gente sempre teve uma conexão de gosto, principalmente para livro, né? Cinema a gente dá umas cabeçadas, assim, mas na literatura é difícil a gente ter alguma coisa que um gosta muito e outro odeia. E mesmo assim, quando tem isso, a gente tenta resolver isso na conversa, né? Que como é conversa de amigo, tem uma hora que ela vai pro vai se fuder, filha da puta, mas assim, depois ela acaba se encaixando de alguma forma, tipo assim, tá bom, é sua opinião, vai se fuder você, né? Então ela fica mais ou menos nisso daí, é assim que funciona, né? Bem, e aí falando... Boa, né? Tu ter um parceiro de trabalho assim que não deixa de ser um pouco oposto, assim, porque tu é o cara pragmático, né? Tu é o cara organizado ali. Pô, cara, teu trabalho aí de marcar a entrevista comigo é exemplar, cara. Nunca tinha visto assim. Tu mandou semana passada, tipo, confirmado, ele mandou, né, ontem, né? Então, já mandou todo ali as regras, digamos assim, né? Tipo, vai acontecer. Cara, sensacional, assim. Isso aí é umas coisas que você aprende trabalhando com criança em escola, cara. Tipo, se você não fizer daquele jeito ali, não que, lógico, né? Todo mundo aqui é adulto, mas assim,
Sim, sim. E fica um negócio... A metodologia, né? Fica um negócio bem assim, a pessoa que recebeu aquilo, ela sabe o que vai acontecer, né? Então, eu prefiro fazer assim, né? Bem, aí quais são assim, as principais dificuldades que você tem, né, para tocar o programa aí? E você também acha que ele teria acontecido sem a pandemia ou não? Pois é, cara, uma pergunta mega pertinente, assim, porque eu acho que não, assim, no sentido de não ser, não agora. Eu acho que ia acontecer em algum momento Uhum. no futuro. Acho que era, sabe aquele negócio assim, cara, é um negócio, fatalmente eu ia me encontrar com isso, né, com esse podcast, ou com essa produção de conteúdo, seja onde ela iria acontecer em algum momento da vida. Mas, cara, eu não sei te dizer, eu acho que não, assim, sabe? Eu acho que não aconteceria. Então, nesse aspecto, assim, foi mega legal, assim, se dá para se dizer isso, né? Tipo, dentro dos males, assim, que tá acontecendo, essa merda toda que tá rolando aí. Sim, sim. Serviu para, assim, cara, não só para mim, mas, assim, conheço várias pessoas que começaram aprenderam a fazer coisas novas, sabe? Descobriram hobbies, né? Que aprenderam a... Um amigo meu, cara, ele nunca tinha aprendido a desenhar assim, digital, né? No computador, assim. Sempre foi manual, na lápis e nanquim. O cara aprendeu software, tudo na pandemia. Ele falou, cara, não teria aprendido em outro momento. Então, cara, acho que olhar como diz o Monty Python, assim, né? Tente enxergar pelo lado, the bright side of the life, assim, né, cara? Tipo, então acho que é mais ou menos por aí. E dificuldades, cara, eu tive muito pela questão assim, de hardware, assim, sabe? De software. Como é que eu começo, sabe? Tipo, aí aquela coisa de Google, Opa. podcast, aí o cara vai lá, vê os programas, vê os compartilhadores né, que distribuem para as plataformas, como é que é, tem que se inteirar um pouco. Aí eu fui estudar um pouco sobre podcasts, né? Porque, de novo, né, cara, na comunicação, no meu trabalho, eu tô um pouco antenado, assim, no que está acontecendo com o público, né? Com o público, hábitos de consumo, né? E o podcast é a forma de comunicação que mais cresceu, cara. Nos últimos 2 anos, cresceu 9.000%, cara. Isso é um dado oficial, 9.000%, cara. É um negócio, assim, absurdo, né? Absurdo por N motivos, né? Pela questão da pandemia, pela questão da praticidade, pela questão de tu poder escolher o conteúdo que tu quer ouvir. Tu não é mais refém do rádio, né? Pô, tu agora... Para mim, ouvir meu programa sobre heavy metal, eu vou ter que esperar terça-feira, meia-noite, sabe? Tipo, não existe mais isso, né? Tu é o senhor do conteúdo, assim, cara. Tu vai lá, tu escuta a hora que tu quiser. Se tu quiser maratonar, tu maratona. Então, essa forma de olhar para o cenário do hábito de consumo atual foi muito importante para entender, assim, né, cara? Tipo, tá, e outro detalhe, cara, ver como é que a gente entrega isso, né? Tipo, eu ouvia podcast de 2 horas, eu nunca cheguei ao final num podcast de 2 horas, sabe? Eu ficava assim, claro, depende, varia muito de pessoa para pessoa, mas para mim são programas muito longos, sabe? E eu quis fazer um programa para mim, cara, que é um drops, sabe? Uma pílula de conversa, sabe? Tanto que meus programas não passam de meia hora, estourando, sabe? Sim. Então, assim, cara, é isso aqui, é o papo da semana que eu não quero mais te incomodar, sabe? Aquela história. Mas, assim, cara, o que me pegou realmente foi a questão de aprender sobre isso, assim, né? Aprender. Mas foi muito gostoso, assim, cara. Foi muito prazeroso aprender sobre isso, saber como entregar isso para as pessoas, né? Embora eu tenha consciência que eu não tenha material, assim, o melhor microfone, o melhor computador para gravar, mas eu já tenho aqui um microfonezinho, né, que eu adquiri. Então a gente vai indo passo a passo, assim, né, cara?
E isso a gente só consegue porque as pessoas vão gostando, né, cara? Sim, o convite que me fez, assim, eu fico muito orgulhoso, porque realmente é um resultado, assim, né, cara? Pô, tu gosta do programa, então, vou chamar o cara, né, para falar. Então, isso é muito legal. Isso vai incentivando, assim, a gente a melhorar cada vez mais. É legal incentivar a melhorar e também talvez até outras pessoas produzirem, né, determinados conteúdos assim sobre aquilo que elas acham, porque todo mundo acho que tem alguma novidade para entregar, né? Então a gente mostrando o que a gente faz, né, e que assim o que é mais complicado, na minha opinião, é justamente o preço dos equipamentos, né? A gente consegue comprar porque ou tem um salário que dá para comprar, né? Ou porque a gente parcela para cacete, ou porque a gente também não tem tanto gasto e consegue comprar, e por aí vai. E também aí depois vem um outro problema que é justamente o do software, né? A gente deu uma sorte assim porque a gente teve que aprender. Quer dizer, eu já mexia com isso daí faz muito tempo, né? Eu tive banda, fiz clipe, clipe amador, né? Coisa tipo tudo em casa. Tive banda, fiz clipe, já fiz dois curtas-metragens, né? Um documentário. Então você vai mexendo no programa de edição e tudo mais e vai aprendendo. Então isso daí para mim não foi um problema, porque é uma coisa que eu já vejo aí na minha vida desde os 20 anos. Mas uma pessoa, por exemplo, que nem a Natália, que eu entrevistei, que é o do programa anterior, né, que é do primeiro programa, que ela nunca tinha mexido, né, com programa de edição, e fora que hoje você também tem uma outra facilidade, né? Você tem milhares de programas de edição, você tem programas de edição que eles funcionam dentro do próprio Google Chrome, né? Você não precisa, tipo, baixar ele para colocar no computador, aí o computador não precisa ter placa, tarará. Tem um monte de coisa que hoje já parece que já está... As nossas máquinas elas estão vindo preparadas, né, para o mercado de criação de conteúdo. Até mesmo o microfone, você pega um microfone de celular assim, ele vai ter uma qualidade infinitamente maior do que qualquer microfone bom que você tinha na década de 90, no começo dos anos 2000. Sem Né? dúvida. Então, a gente também está pegando um momento aí que é um momento que essa tecnologia aí, ela facilita, né, com que a gente produza também as coisas, né? Vamos falar um pouco agora do tema, né, do seu podcast aí, que é o terror, né? Você acha que o cinema de terror é visto com preconceito por parte do público, né? Que normalmente, será que essas pessoas elas acham que o terror ele é superficial? E se você acha que o terror não é superficial, que filmes que você acha que demonstram essa profundidade aí? Fiz uma pergunta de uma maneira bem mecânica, né? Tudo bem. Não, mas, bateria. Cara, eu acho que o horror ele é um gênero que ele sofre preconceito para quem é um espectador passivo, assim, sabe? Tipo, sabe aquele cara que só recebe e não vai atrás para não entender o que é aquilo ali? Isso acontece com outras formas de arte também, né? Literatura, uma coisa assim que... Quantas vezes, assim, no colégio, cara, eu lia aqueles clássicos, achava um porre, sabe? E depois eu fui me encontrar com eles mais tarde e caiu a ficha, porque é gosto adquirido, sabe, cara? Sim. É uma coisa assim, tipo, tu vai indo, tu vai galgando ali o passo a passo para tu chegar por, né, e curtir mesmo determinada obra de arte. E assim é com o horror, né? O horror ele tem esse preconceito porque ele trata de temas sensíveis à humanidade, né, cara? Sofrimento, dor, maldade, enfim, né? Então isso só por isso ele já causa um estranhamento, mas as pessoas acham que isso é feito de forma gratuita, assim, e às vezes às vezes a proposta é ser gratuito, né? Violência gratuita, mas é um aspecto só do horror, a violência gratuita. Quando tu começa a ir a fundo dentro do gênero, cara, e tu começa a entender que cada subgênero
conversa de uma forma diferente com o espectador, é muito legal, sabe? Tu perceber assim que, cara, o slasher, o subgênero slasher conversa com determinado público por determinada razão. Aí tem um outro que é mais crítico, o outro é mais ácido, o outro é terrir, tem comédia, o outro é totalmente gore, né? Sangue, etc e tal. O outro é mais crítico, tem uma crítica social. Quer dizer, cara, eu acho que é o gênero mais rico nesse sentido, assim, né? Que a gente pode, através de analogias, de N coisas que a gente pode criar, assim, para fazer uma obra de arte. O horror, ele permite, ele é uma esponja que ele consegue absorver tudo que está na sociedade, assim, que incomoda, ele consegue absorver e traduzir isso em forma audiovisual, assim, né? E sempre foi assim, né? Na história do cinema, desde os primórdios, né? O horror sempre se destacou por isso, sempre foi provocativo. Então, por natureza, eu acho que o horror, ele incomoda. Ele sofre um certo preconceito, mas isso é desafiador também, é desafiador para o espectador, porque ele precisa ir a fundo para entender isso. Cara, por que é um gênero que está há quase um século aí e está sempre, né? As pessoas estão sempre falando alguma coisa tem, que esse gênero tem de tão especial que ele está sempre aí nas rodas de conversa, né? E, inclusive, a gente falou isso no programa, né? Quando tu participou, que, inclusive, os mitos regionais, né? Os locais, eles também entram dentro dessa seara, assim, né? De horror e coisa assim, entra dentro de um aspecto mais cultural, popularesco, popular. Então, cara, ele tá penetrando, o horror, ele penetra por vários aspectos, assim, né? Sim. E quando a gente fala de horror com significado, é o que mais tem hoje em dia, cara, graças aí aos streamings aí da vida e também ao baixo orçamento que o cinema se autoimpôs, né? Porque é necessário hoje em dia fazer filme com menos grana para ter mais produções, os estúdios gerarem mais produções e ter mais bilheteria, né? Então, por exemplo, a gente pega aí o Jordan Peele, né? Que é o diretor do Corra e do Us, né? Por exemplo, o cara é um puta diretor crítico, assim, né? A questão racial, a questão de preconceito, de minorias, né? Sim. Isso é só um exemplo de como o horror pode falar disso também, né? Mas tu percebe que ele fala disso, mas ele não deixa de ser humor, ele não deixa de ser terror, ele não deixa de ser divertido, sim, sabe? Então, é como se ele colocasse esses temperos, assim, dentro daquele caldeirão da mistura dele. Cara, vamos falar aqui sobre preconceito aqui, racial, de uma forma louca, assim, sabe? Então, consegue fazer isso aí. Tem vários, né, cineastas atuais, assim como o Jordan Peele, mas vamos para o passado, assim, tipo o próprio John Carpenter, né, que é o mestre aí, fez o Halloween, fez uma porrada de filmes. Cara, ele é um cara... O John Carpenter é o... Perdão, só o John Carpenter também é o diretor daquele filme Eles Vivem, né? O They Live. Eles Vivem. Eles Vivem, tá. They Live, É isso que eu ia falar, cara. Esse tipo, filme é foda, esse filme é da hora. Cara, ele antes mesmo de existir essa nomenclatura ou essa definição de filme de terror crítico, sabe? Tipo, ele já era crítico social, porque ele sempre foi um cara provocativo. Mesmo nos primeiros filmes lá no Halloween, que parece ser um filme só de um mascarado que mata babá, sabe? Tem uma mensagem, assim, porque foi bem num período onde teve isso nos Estados Unidos, um assassino real que matava babás. Então, quando a mídia americana não queria falar disso, ele ia lá e cutucava, tá? Mas será que isso não é provocado pela sociedade, sabe? Será que isso não é produto dos guetos, sabe? Tipo, ele sempre vinha e cutucava essas questões, mesmo quando ninguém estava falando delas, né? E aí ele vem lá com They Live, que é altamente uma crítica ao consumismo, né? Aquela história toda. Tem áreas de ficção científica. O próprio O Enigma do Outro Mundo, né, cara? Tipo, que é o The Thing, aquele que é um clássico da sessão, não é a sessão da tarde, mas das tardes, das noites do SBT, né? Com o Kurt Russell.
foi lançado numa época onde a AIDS estava explodindo nos Estados Unidos, e ele faz um filme onde o sangue das pessoas poderiam estar infectados e não sabia quem era o infectado dentro de um determinado grupo. Então, olha a mensagem que a alegoria que ele cria para falar sobre um determinado assunto social que está em voga no momento, sabe? Então, ele sempre foi provocativo nesse sentido. Cara, e aí vai, né, cara? Tem uma gama aí de seguidores do John Carpenter e caras que estão surgindo a cada ano, assim. Muito legal tu perceber, assim, que em Porto Alegre tem o Fantaspoa, que é um festival de cinema fantástico anual. Cara, todo ano é despejado literalmente centenas de filmes excelentes, feito com baixo orçamento, com uma ideia foda, sabe? Então, sim, cara, é muito legal tu perceber que também tu não precisa ser mais refém do blockbuster, sabe? Sim. Quando tu começa a entender isso, assim, tipo, cara, eu não preciso mais esperar um grande sucesso de bilheteria para me divertir no cinema, ou para curtir cinema. Cara, tá todo mundo fazendo filme foda com ideia foda, sabe? Você falou do Fantaspoa, né? Se eu não me engano, o ano passado ele aconteceu pelo Darkflix, não foi? Foi a versão online. A gente baixou aqui o Darkflix justamente para ver alguns filmes aí do Fantaspoa, né? Principalmente um filme lá que chamava... Era um curta-metragem que a gente queria ver de uma atriz que a gente gosta, que é a Juliana Paz, né? Que ela tá naquele filme Animal Cordial. É Luciana, né? A Silvia lembrou aqui para mim. Ela tá naquele filme Animal Cordial. Não sei se você chegou a assistir, que tá na... Cara, excelente filme. De uma diretora brasileira, assim, tipo, meu, aquele filme... A gente foi ver no cinema, né? A gente vai no cinema uma vez... A gente ia, né? Uma vez por semana. Aí no cinema, a gente, como é um ingresso, um filme, sei lá, a gente dava opção por assim, tá passando um filme, não sei aonde que é, tipo, de Bangladesh, aí a gente ia lá ver aquele filme lá, a gente normalmente faz isso. Agora em casa a gente sempre vê um filminho de terror, assim, ou de ficção científica, no sábado e no domingo, assim, quando a gente está agora que a gente está na quarentena, né? E a gente foi ver tanto o Animal Cordial quanto Tem Nome do Pai? O Nome do Pai. Que é o segundo filme dessa mesma diretora, que conta a história de uma criança lá que perde o pai e a mãe, e aí ela fica tendo umas alucinações assim e tudo mais. Não é assim, não é tão bom quanto o Animal Cordial, né? Mas o Animal Cordial assim, é um filme que, tipo, puta que pariu. Assim, eu achei ele. Puta estudo social, né? Não, eu achei, meu, aquela cena lá que o Murilo Benício ele tá normal, né? E aí ele dá um murro no espelho, aí mostra o espelho quebrado, tipo, ele virando um monstro, assim, puta, aquilo lá, Animal, eu falei, né? Caralho, meu bagulho é. Meu, sabe o que é pior? O melhor? Eu descobri que o Murilo Benício é bom. De um certo preconceito, sabe? Preconceito bobo, assim, porque o cara é da Globo, sabe aquela história? Que ele assim? É bom ator. Ele é bom ator. Tá, não, ele tem ele tem uns filmes anteriores, assim, que, tipo, ele é bom, sim, ele é bom. Porque eu já conhecia outros filmes dele, tem um filme dele muito legal que chama O Homem do Ano, que é um filme que ele vira um criminoso lá. Puta, o filme é muito louco, assim, também. Eu já tinha conhecido outros trabalhos dele no cinema, né? Mas é isso aí, é um filme que você pega, assim, você pega um ator que nem o Murilo Benício, você está acostumado com ele na Rede Globo, né? E aí você vê que, tipo, não, o cara, ele é transformado. Faz chover, né? Filme, né? Ele faz chover, exatamente. É isso mesmo que você falou. Bem, vamos, né, falar aqui, continuando aqui o nosso papo, então, né? Na entrada do programa você fala lá da palavra bizarro, né? O que essa palavra significa aí, meu? E o que você pode dar de exemplo para a gente? O que você acha que é bizarro aí? Cara, bizarro tá o nosso país, né, velho? Nosso país tá foda, assim. Tá complicado demais, né, meu? Tá tudo... cara, e isso é uma coisa que eu tenho como política, assim, não falar de política no programa, sabe? Claro, tem outros canais aí, outros perfis, outros podcasts que fazem, né? Mas eu resolvi não... Porque, cara, a gente tá num momento muito sensível da sociedade, assim, né?
qualquer coisa que tu fale, ou tu é isso, ou tu é aquilo. Então, eu preferi focar muito, assim, realmente no assunto, no foco, assim. Então, sim. Mas o bizarro é isso, cara. O bizarro, ele tá diariamente nos cercando, assim, de maneiras cada vez piores, assim, sabe? Tu acorda, tu olha a notícia, é bizarro, tu olha... enfim, cara, tu vê os números são bizarros, a inflação é bizarra. As atitudes que são tomadas para conter tudo isso daí também é tudo, né? Nada. Eu acho que, meu, pelo que eu lembro, assim, eu nunca vivi um momento em que eu olho assim e falo, meu, não tem saída essa porra. Tipo, parece que o que vai vir depois, assim, o que pode vir depois, a gente tem que torcer para ser o menos pior, né? Porque a impressão que eu tenho é que a gente está numa ladeira abaixo, assim, muito. Eu até escrevo às vezes em algumas postagens no Instagram, tipo assim, eu falo assim, meu, eu quero que chegue logo no fundo do poço, velho, porque parece que todo dia tem uma novidade, assim, todo dia tem uma coisa que você fala assim, velho, mas puta que pariu, o que que tá acontecendo? Né? A avalanche nunca para de descer, né? Enfim, Cláudio, tem uma coisa, velho, que tu falou aí que é muito foda, assim, que é... Tipo, parece que a gente tá no fundo do poço, cara, e é uma coisa meio nihilista, assim, que eu vou falar agora, meio extremamente pessimista, mas, tipo, eu chego num ponto que eu acho que eu não tenho mais esperança, sabe? Isso é bizarro. Não, eu também. Sabe, cara, e eu tenho até uma certa saudade de mim do passado, assim, porque eu era mais inocente, sabe? Tipo, cara, se fosse o Newton de 15 anos atrás, eu, não, mas vamos lutar, vamos... Cara, também já parece foi assim. Parece que não adianta, sabe? Parece que esse país ele foi construído em cima de um cemitério indígena, sabe? E foi, né? Na verdade foi, né? Sim, exatamente. Vai ver que é aí que tá o problema. Né? Ele ter... Cara, e tu como professor, cara, tu pode me dizer melhor que isso, tu não percebe não, que as pessoas estão emburrecendo, velho? É assim, né? Eu sinceramente, eu sou historiador, né, meu? E historiador, ele fala muito daquilo que foi, né? Não daquilo que é e nem daquilo que vai ser. Mas a gente tem, né, eu gosto muito de estudar justamente de pegar nessa veia do, do, digamos que a situação de hoje é pior do que era antes, sabe? Coisa assim. E eu vejo que, na verdade, cara, a gente tem um problema seríssimo em relação à humanidade, né? E o modo como a humanidade ela tenta se compreender e ela não consegue, parece, assim, tipo assim, ela abre mão de uma consciência em detrimento daquilo que ela acredita, né? Digamos assim. Inclusive, eu vou até lançar um vídeo, aí já vou deixar. Na verdade, esse vídeo vai passar depois que eu vou lançar, porque eu vou lançar um vídeo sobre delírios comunistas, né? Por conta da fala da atriz lá, da Juliana Paz, né? E eu estudei várias passagens da história, e desde da invenção, né, da ideia de comunismo lá na Grécia Antiga, as pessoas elas tentam jogar contra o comunismo, falando que o comunismo é isso ou aquilo, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, na abolição da escravidão, né, os abolicionistas foram chamados de comunistas, sabe? Então, tipo assim, meu, não que você não tenha comunistas delirantes, né? Isso daí é uma coisa diferente, né? Tipo, por exemplo, o Nicolás Maduro, né? O cara que ele conversa com... nem sei se ele é comunista, mas o cara conversa com passarinho, né? Ele tem umas paradas, assim, bem xarope mesmo, né? O próprio ditador lá da Coreia do Norte... Mas eu digo assim, sabe, de você falar, por exemplo, que qualquer coisa que seja oposição ao governo Bolsonaro é comunista. Então, tem uma discussão gigante da história sobre isso, né? Sobre
essa coisa aí, né, de como que esse termo ele é usado como uma ofensa e tipo, foda-se, sabe? E é isso aí, só que o ruim é que isso vai retroalimentando os discursos que não deixam você enxergar a realidade nua e crua, né? Então, assim, meu, acho que nem deveria ser falado de comunismo ou capitalismo, né? O capital ou o fascismo até mesmo, né? Num caso. Então, assim, vamos analisar o que, que é o governo desse cara, o que, que ele fez, o que, que ele não fez, e tarará, e sem ficar rotulando, né? E aí, acho que. Mas o rótulo ele é fácil, né? Foi isso que você falou, do terror. Vamos puxar aí para o lance do terror e voltar lá, né? É muito fácil você rotular um filme com terror e falar, não gosto de terror, né? E aí você não vê o filme porque você não gosta de terror. Só que aí uma coisa você vê, por exemplo, o slasher Halloween, o slasher Sexta-feira 13, ou o Animal Cordial, que tipo nem é um terror fantástico. Você assistiu um filme do Guilherme Del Toro, que é terror, mas é um terror. Então, assim, sabe, eu acho que essas coisas, a teoria política e a teoria da arte, né, ela funciona também dessa mesma forma. Né? Não é você bater na tecla de que, tipo, comunista, 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 fascista, 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 e aí, tipo, você resolve o problema todo porque você está xingando, né? Assim, a teoria política ela virou xingo, né? Enfim, mas o papo nem era sobre isso, mas assim, acho que eu fui meio claro, né, na Não, colocação, super, em cara. relação que, tipo, meu, sabe, acho que tem que dar um basta nessa discussão superficial, né, da Sabe outra realidade do coisa? nosso país, né? Porque, primeiro, nosso problema, cara, eu juro para você, assim, eu sou agora eu vou me entregar, né? Eu sou um professor, né, tal, de esquerda, sempre fui de esquerda, já participei de um movimento social, de um movimento político, de sindicato, de greve, da puta que pariu, né? Hoje eu não tenho mais paciência nenhuma para isso aí, né? Não tenho paciência nenhuma nem para conversar com a galera que eu conversava antes, eu converso só com meus amigos agora que são dessa época, né? E eu juro para você, assim, eu queria que o problema do Brasil fosse o comunismo, sabe? Porque a gente vai lá, tira os comunistas e pronto, sabe? Só que aí, se você for olhar para o passado, o problema do Brasil ele é tipo anterior à ideia de comunismo que a gente tem hoje em dia, né? Como se os problemas do Brasil eles surgissem por causa de que inventaram uma teoria política que nem é prática. Então, sabe, meu, puta, ó, vai, enche o saco, sabe? Vai tomar no cu. Eu prefiro nem, Tem meu. outra coisa, sabe, Cláudio, que eu percebo assim de uma forma bem assim, não tão especialista com essa visão Uhum, quanto tu, mas eu vejo assim como falta as pessoas enxergarem as coisas com verdade, assim, sabe? também, Tipo assim, é. por exemplo, vamos supor assim, eu sou bolsonarista, vamos dar um exemplo. Uhum, Cara, tu olhar o que está acontecendo e tu não falar, cara, tá, eu votei no cara, mas porra, meu, sabe? Tu olhar a realidade, assim, sabe? uhum. Tu olhar a realidade e tu perceber. A mesma coisa do outro lado, do outro espectro político, sabe? Tu olhar o que aconteceu, tu ter um senso crítico sobre as coisas. Parece que as pessoas compram um combo, sabe? E acabou, né? Não, eu comprei esse combo, cara, eu não posso falar, sabe? Tipo, Sim, não é. posso dar braço a torcer. É E igual, aí, tipo assim, você compra um equipamento ruim e você vira e fala assim, agora eu vou ter que lidar com essa bosta aí, mas aí quando alguém me pergunta, pô, esse microfone é mó bosta, você fala, você é maluco? Né? Tipo, é, eu comprei, foi caro, né? É uma parada mais ou menos desse tipo, assim. É, e, e e- e- é foda, velho. Sabe? Tipo, aí tu fica. Aí, cara, é foda porque tu mina o debate, sabe? Tipo, exatamente. cara, eu quero debater com alguém do outro espectro político. Só que daí eu começo a falar, o outro me diz que eu sou fascista. Cara, botou um muro ali, já não tem mais o que dizer, porque, Uhum. sabe, me estereotipou e botou todo de lado todo o meu histórico, cara, sabe? Tudo que a gente poderia Sim, aprender sim. junto. Sim, sim. Então, Isso aí é verdade.
E aí é lógico, né? Isso vai acontecer porque, assim como você falou, né? A gente estava falando aqui do gênero, você constrói um muro na frente do gênero, cinematográfico, literário, né? E aí você vai lá e fala assim, eu não quero saber disso porque isso não me interessa, né? Então, eu não vou ler porque isso não me interessa, né? Então, É. isso não faz parte da minha vida, né? Bem, e aí falando dessas conversas, né, que a gente tá falando aqui, a gente até respondeu, né, a pergunta 7 aqui, que seria o que transforma a nossa vida num verdadeiro filme de terror, né? Já é essa aura política aí, mas eu queria saber também se no seu Instagram, eu não sei se no Spotify ele permite comentário, mas enfim, né, se em alguma Não. rede social sua já rolou algum comentário aí que deu um rebu, né, que deu um que falar aí, uma treta, que no meu canal isso já aconteceu. Porque no YouTube os comentários ali é liberado, né? Pelo No nosso aconteceu no Instagram, né, no nosso Instagram. Instagram. Foi uma treta Aí, teórica por causa de um escritor lá, o Dostoiévski, mas enfim. sabe? Eu só Aí é o deixei papo rolar que não era comigo. outro Então... nível, assim, né? Exatamente. Não, foi tipo assim, meu. E tá lá a treta, depois se você quiser voltar lá. Eu vou ver. Eu não apaguei, não. Enfim, mas e assim, no seu canal. Eu lembro que quando a gente lançou o vídeo, né? Perdão, o vídeo não, o Spotify, a nossa pergunta ela foi uma pergunta provocativa e eu vi que teve uma galera lá que foi respondendo sem ouvir o programa, né? Isso daí já. Normal, né, cara? É o que mais, cara, é o que mais tem que eu fico meio Uhum, indignado tipo assim, o pessoal respondendo sem ler, né? uhum. Esse é outro problema das pessoas que não leem, né, cara? Sim, Foda. sim. Mas enfim. Mas sim, cara, como cada programa que eu lanço, lanço ali o post, né, no Instagram e tem os comentários, né? E uma vez, cara, achei bem engraçado, assim, porque eu já vi que um pastor tava curtindo as coisas que eu postava, assim. Só que fui stalkear o cara e era aqueles pastor mega roots, assim, sabe? Cara, os caras muito exagerados, assim, Sim, conservador, né? Essa porra toda. mega, assim, Uhum. daquelas igrejas, assim, cara, os boteco de aleluia, assim, sabe? Tipo, aquelas de Uhum. bairro, assim, aquelas piores, assim, né? Não querendo ofender, mas, tipo, zero conhecimento teológico, assim, sabe? Sim, sim. E aí o cara começou a me bombardear de pergunta nas perguntas ali, no pessoal ali, né, que eles mandam. O cara, o cara assim, você não acha que o seu conteúdo é meio diabólico? O cara perguntando. Eu meio comecei a dar corda, né? Mas por Uhum. quê? Bom, o diabo aqui no nome, né? Tem diabo aqui, não é? E aí sim, mas tipo, só que daí eu tentei provocar assim, mas isso aqui é entretenimento, né? Tipo, enfim, tentar ir um pouquinho mais a fundo, assim. Daí eu falei pro cara, inclusive, eu sou cristão, né? Não sou praticante, mas me interesso pela parte histórica, assim, acho um negócio legal. Não, e, e aí ele me perguntou, você é satanista? Puta que Deu, pariu. não, cara, desculpa, mas não. E ele ficou, cara, ficou dias, até que uma hora, assim, uma coisa que eu não faço, assim, que é bloquear, sabe? É, Deu bloqueio, sabe? Daí eu bloqueei, eu entendi qual é a do cara, assim, o cara quer me converter, um xarope, assim. deve encher o E eu saco, né? até postei isso, cara, fiz um post lá, olha só o que aconteceu e dei um print na conversa. Uhum. Cara, comigo acontece direto, porque eu uso roupa preta, porque escuto heavy metal, porque os estereótipos, né, cara? Então, outro problema social aí, como as pessoas são fanáticas por estereótipos, né? Ah, não, E é. é Teve, isso, teve, cara. uma, teve um episódio aí, né, só para dar uma comentada, né? O Datena, uma vez ele lançou uma pesquisa, né? Se você acha que as pessoas que estão na cadeia não acreditam em Deus, né? Tipo, meu, o bagulho deu mó confusão da porra, porque, cara, na verdade, a maior parte da galera dentro da cadeia são religiosos, né? Eles não são. É que assim, meu, tanto faz também, Uhum, né? Você, que nem eu mesmo, sou ateu, assim, assumidaço, assim, sabe? Eu acho uhum, que foi uma das coisas mais difíceis, assim, não foi difícil, né? Mas assim,
Você fala lá, puta, até minha mãe veio me encher o saco porque ela falou que eu não era louco, não sei o quê. Então, assim, meu, eu falo, o que que eu vou fazer, caramba? Eu não acredito em Deus, pô, não tem o que fazer, sabe? Vira tipo aquele meme, né? Todo mundo ia, lá vem o ateu lá, ó. É isso, exatamente. Não, isso aí já aconteceu. Esses dias atrás aí eu tive um acidente lá na escola, lá eu me engasguei com almoço, e aí tinha uma mulher lá que ela sabia fazer a manobra lá, ela me desengasgou, né? Aí no outro dia tava lá a moça lá, ô, você ainda é ateu? Eu falei, ah, porra, meu, eu só engasguei, cara. Aí ela falou, mas você engasgou, mas você estava na escola aqui, tinha alguém para salvar você. Se você tivesse em casa, você ia morrer. Aí eu falei, então, mas eu engasguei porque eu estava conversando, né? Se eu tivesse em casa, eu não estava falando com ninguém. Aí ela, nunca. Aí, tipo, eu falei, não, mas tá. Eu falei, tá bom, eu acredito. Tipo, meu, puta que pariu, né? Não precisa ficar falando toda hora, perguntando. Meu, você não vai virar religioso de uma hora para outra porque você engasgou e foi salvo, né? Eu nem estava pensando nisso. A única coisa que eu estava pensando é que a pessoa que veio me socorrer estava sem máscara. E eu pensando, porra, põe a máscara, caralho, eu vou pegar Covid se você me ajudar sem máscara, mas enfim, né, aconteceu. Aquela famosa frase, deixa as pessoas, né? Deixa as pessoas. Então, meu, porque, cara, eu não fico perguntando, nem intimando ninguém. Você é ateu, você. Meu, cada um São coisas que, assim, enquanto elas não estiverem indo de encontro com aquilo que fere a minha liberdade, né? Então, por exemplo, vai começar. Então a gente tem que perseguir os ateus, a gente tem que matar. Aí tipo, a coisa começa a ficar séria. Mas enquanto for assim, o cara precisa, gosta de acreditar. Eu gosto pra caramba de estudar religião. Eu tenho 2 Bíblias, eu tenho os livros do Allan Kardec, eu tenho um monte de livro aqui literatura hindu, budista, mitologia pra caramba, tal. E cara, para mim não faz sentido como crença, mas é isso aí. Para você faz, tá ótimo, né, meu? Que bom que você acredita que você, Sim. né? E por aí vai, desde que você não faça mal para ninguém também, você pode ser até satanista, né? Não tem problema nenhum. E se o que o diabo é isso fosse um livro, um filme ou uma série, qual seria? Bah, Pode cara, ser até tudo. eu acho. Inclusive, é um que eu tô relendo agora, que é o Frankenstein. Ah, legal, cara. Eu tenho aqui também o Frankenstein, tenho 2. Cara, essa edição aqui da Dark Side é muito foda, né? Os caras Sim. capricham muito na parte gráfica. Cara, eu acho que é porque, assim como o Victor Frankenstein pega as coisas e tenta montar, incentivado pela curiosidade, né? De tentar descobrir, de tentar fazer vida de onde não existe. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a quarentena ensinou isso também, né, cara? Tentar criar vida de onde não existe ou onde a vida está sendo ameaçada, assim, né? Sim. Então, acho que o programa ele é meio um Frankenstein também, porque são várias partes da minha história que estão juntas ali formando um corpo e acho que é isso aí. Ah, legal, cara. Frankenstein é uma obra aí, né, seminal, tanto do terror, né, quanto inclusive da própria ficção científica também, né? Porque então um experimento, né? Enfim, é um livro sensacional. Eu gosto bastante. Eu tenho 2 versões, né, do Frankenstein aqui. Eu sou meio louco das versões também. Eu compro 2, às vezes eu tenho uma a mais, aí, enfim, eu vou deixando aqui, né? Bem, para terminar, né, para a gente finalizar aí, né, Nilton, a nossa conversa que demorou até mais do que eu esperava, e ainda bem, porque gerou bastante assunto interessante. Eu vou deixar aí uma fala livre, né, para você aí dar um recado para esse Brasilzão aí que tá o maior rebu. O que você tem para falar aí para a gente? Cara, Cláudio, primeiro te agradecer, né, cara, o convite aí, muito foda. Acho que rende mais encontros, assim, tanto tu na minha casa quanto eu na tua, né? Acho que fica convidadaço. Muito legal. E, cara, eu acho que a mensagem que eu tenho para dar é que as pessoas façam acontecer, assim, como eu fiz ou como tu fez, sabe, aqui na quarentena. Tenham ideias, coloquem as ideias para fora. Acho que as pessoas são muito perfeccionistas de um lado negativo, sabe? Elas esperam o momento certo, a hora certa, daqui a pouco ela passou e tu não fez, sabe?
E assim para a vida, né, cara? Não só para realizar projetos assim que talvez não sejam tão importantes na vida num sentido mais filosófico, mas tipo para a vida mesmo, né, cara? Tipo, pô, a gente tá numa merda fodida desse país, assim, tentar ser cordial com as pessoas, tentar ser educado, sabe, cara? Entender o outro, ter empatia. Eu acho que talvez seja o maior clichê que eu esteja falando aqui, mas acho que é uma mensagem que precisa ser renovada, assim, sabe, cara? Tipo, tanto essa questão política que a gente falou colocou as pessoas muito contra as outras, assim, e eu não lembro disso, de ser assim, cara. Ou era muito tosco, sabe? Tipo, eu lembro... Eu tenho um amigo, cara, assim, que a gente deixou de se falar por questões políticas, assim, Acho que todo sabe? mundo tem. Sabe, cara? Acho que quem tem um amigo que deixou de conversar por causa disso é privilegiado, porque eu tenho vários. Privilegiado. E eu fico pensando, olha que ignorância, velho. Tipo, tanto eu faço a minha culpa, né? Tipo, por que isso? Por que E claro que a gente vai amadurecendo, a gente vai revendo conceitos, a gente vai daqui a pouco vendo, cara, que idiota que eu fui, ou, né? Mas olha como as coisas se perdem. E antigamente eu não era assim, cara. Ou pelo menos eu tenho essa visão romântica da coisa que não é. Porque a gente conversava, me lembro que a gente conversava sobre assuntos polêmicos, e daqui a pouco a gente estava jogando botão, jogando videogame, e deu, acabou, sabe? Então acho que falta um pouco as pessoas se entenderem, assim. Então acho que o recado que eu tenho para dar é isso, cara. Se entendam, pelo amor de Deus, porque deixa de rebu, né? Tocar o terror só no podcast. Só na ficção. Exatamente, só na ficção. Então é isso aí. Pessoal, valeu aí. Esse aí foi o Newton, né? Do Que Diabo é Isso? Todos as coisas que a gente comentou, o link do podcast dele, o link do Instagram do Que Diabo é Isso, e até mesmo os filmes, né? E os livros que a gente falou aqui, a gente vai deixar vários links aí na descrição para vocês irem atrás, para vocês comprarem, né? O link de acesso do Darkflix também, né? Tudo aquilo que foi falado aqui, que foi explicado e mostrado para a gente como parte da nossa influência, a gente vai deixar aqui na descrição. Muito obrigado, Newton, por ter participado desse programa, né? E aí, pessoal, esse aí foi o nosso Rebu Entrevista de hoje, Crias da Quarentena. Até o próximo vídeo aí.